Boa noite, igreja. Graça e paz. Quantas formas existem de sonhar? Quantas formas existem de sonhar? Eu posso deitar, dormir e sonhar com a minha amada esposa, principalmente quando estou longe. Mas eu posso também sonhar com ela de outra forma. Quantos estão entendendo? Nós podemos, diante de um projeto, de um plano, de algo que queremos para a nossa vida, para os nossos filhos, que temos como alvo, sonhar também. Você entendeu? Sonhar de dormir lá e sonhar, seja o que for, mas sonhar também diante de um propósito, diante de um projeto. Por isso o tema dessa noite é sonhando com Deus. De que forma? Talvez quando você tenha recebido o banner, uma das coisas que a gente fala no Encontro Vida Vitoriosa, é justamente isso. Nas noites, quando a gente termina, a gente diz para as pessoas assim: olha, agora vá para o seu quarto, e descanse, porque o dia vai ser puxado amanhã e tal, e damos toda aquela recomendação, e dizemos para as pessoas, e ore ao Senhor, e peça para você sonhar com Jesus. Esse é e já tivemos várias experiências assim. Mas eu quero falar sobre esse outro sonhar. Sonhando com Deus. Sonhando com Deus. E eu quero dizer para você que esse tema que nós vamos abordar hoje, essa continuação, de uma mente transformada, eu quero dizer para você que esse tema fez uma revolução no meu coração e na minha mente. Isso mexeu comigo de uma forma tremenda nesses dias. Tem mexido quando eu estudo acerca dessa mente transformada, mas especialmente, e eu não posso dizer que vai ser o único, porque muitos já mexeram com muitas coisas no meu coração e na minha mente, mas em especial esse tema trouxe algo revolucionário ao meu coração e à minha mente. E é nisso que eu quero meditar com você nessa noite. E quero começar com a seguinte colocação: a rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira do crente viver. Você pode ler comigo esse primeiro parágrafo ali, até o ponto ali, vamos lá, juntos? A rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira do crente viver. Rendidos totalmente, de uma forma total, absoluta, à vontade de Deus, alinhados com o seu querer, com a sua vontade, é a única maneira dos filhos de Deus, dos herdeiros, viverem. Mas ele continua dizendo: mas algo estranho acontece quando essa pessoa rendida, quando essa pessoa entregue, entra na intimidade desse relacionamento, da amizade com Deus. Atente a isso. Deus passa a se interessar pelos nossos desejos. Alguém rendido diante do Senhor, totalmente rendido diante do Senhor, totalmente entregue diante dele, a sua vontade, começa a experimentar algo que, para ele, na sua concepção, e tudo que ele aprendeu acerca de um relacionamento, começa a ser estranho. Porque agora Deus começa a se interessar pelos desejos dessa pessoa, desse filho. E diz: e no fim das contas, Ele quer que as nossas mentes sejam renovadas para que a nossa vontade possa ser feita. Talvez você, assim como eu, tenha aprendido ao longo da sua caminhada cristã, tem ouvido algumas colocações e tem aprendido algumas verdades que
foram colocadas para você até um determinado ponto. Por duas coisas isso pode ter acontecido. Porque quem apresentou essas verdades para você era tudo o que ela conhecia, ou porque ela não ampliou, não passou todas as informações que devia passar para você. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos que a nossa mente seja transformada, seja renovada, para que nós possamos viver nessa dimensão, para que nós possamos usufruir realmente dessa intimidade, dessa amizade com Deus. E a Bíblia é recheada disso, falando sobre isso, mas muitas vezes nós aprendemos uma determinada questão relacionada à palavra de Deus e ao nosso relacionamento com Deus até um determinado ponto. E, como eu disse, por uma dessas duas situações, e nos acomodamos também. Não vamos adiante naquilo que nós podemos experimentar da parte de Deus, de viver com Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, ele nos chama de cooperadores com Cristo. Cooperadores com Cristo. Diga, eu sou um cooperador com Cristo. Não vou ler para você, mas é só o capítulo 6, verso 1, para você que está anotando. E é isso que nós somos. Parceiros na obra do céu. Onde? Nessa esfera terrestre, no lugar onde Deus nos colocou. Lembra que eu sempre falo para você, você não está onde você está por acaso. Você não está no teu trabalho, na tua faculdade, na família onde você está inserido por acaso. Nós somos cooperadores com Cristo. É com Ele e através dEle, parceiros dEle, dessa obra que Ele quer realizar. Nós temos falado sobre céu na terra. Essa obra que Ele quer realizar, Ele conta com a nossa vida. Nós não somos robôs guiados por um Deus sentado numa poltrona, né? Controlando as coisas com seu controle remoto nas mãos, como muitos pensam. Como uma cultura, muitas vezes, possa ter sido estabelecida na sua mente e na sua vida. Não somos esse, de forma alguma. Deus não quer reduzir as nossas vontades a zero e sobrepor a vontade dEle. Não é assim que as coisas acontecem, porque isso seria totalmente contrário ao que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Nossas ideias, desejos, nossos sonhos tem influência, sim, uma influência monumental sobre a maneira como Deus executa seu plano nessa terra, onde nós fomos colocados. A sua obra, a obra do Senhor, ela é completa quando nós assumimos esse papel. Quando nós nos entregamos, como nós lemos lá no início, uma rendição absoluta à sua vontade. Aí é que a obra é completa. Quando nós assumimos esse papel de cooperadores no que Ele está fazendo, no que Ele quer fazer, não como um robô executando tarefas. Que muitas vezes é isso que está na mente das pessoas. Eu vou fazer isso, porque isso agrada a Deus, porque eu vou fazer dessa forma. Alguém, como numa linha de produção, realizando coisas, fazendo coisas. Ele realmente está interessado nos nossos desejos e nos nossos sonhos, amém? Ele realmente está interessado nisso. Ele realmente quer ver isso acontecer. Talvez isso possa parecer até uma blasfêmia para alguns. E eu quero dizer para você que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu também fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Mas nós chegamos lá e você vai entender tudo isso. Mas talvez aos ouvidos de alguns cristãos modernos isso pareça até uma blasfêmia. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, fizemos orações do tipo: ó Deus, tira a minha vontade. Quantos já fizeram essa oração? Não tenha medo, já fiz. Ô pastor, você esperava mais de você, hein? Pois é.
Esse sou eu. Mas já fizemos. E essa, sem dúvida, eu vou chegar lá, calma. Segure-se aí na cadeira. Mas essa oração, sem dúvida nenhuma, é uma das orações mais tolas que alguém pode fazer. Uma das orações mais tolas que alguém pode fazer. Por que Deus nos criaria com vontades, com desejos, com sonhos, para não usá-los? Por que Deus nos daria o chamado livre, para dizer assim, não quero ouvir nada de vocês, não quero saber nada de vocês, o que vai sobrepor tudo isso é a minha vontade. Pense um pouquinho. Você foi criado por quem? Tem dúvida? Você foi criado por quem? Ele te criou assim, bonito ou feio, careca ou cabeludo, seja como você for, Ele te criou. Mas Ele também te criou com vontades, com desejos, com sonhos, te deu livre-arbítrio. Então você já começa a detectar, eu não sou um robô. Né? Não tem ninguém ali com um controle, né, dirigindo, me mandando para cá ou me mandando para lá. Agora, você tem essa concepção e aí você pega coisas isoladas na palavra de Deus e traz isso como Deus tirando tudo isso, tirando a sua criação de dentro de você, porque o que vai sobrepor tudo isso é a única e exclusiva vontade dEle. Vamos caminhar. Por que nos criar com essas vontades e não deixar que elas sejam expressas em nós, a partir de nós? Por que Ele faria isso? Sem uma vontade, nós nos tornaríamos marionetes, brinquedos, levados daqui para lá e de lá para cá. Mas, com o livre-arbítrio, quando nós decidimos, por essa rendição absoluta à sua vontade, nós nos tornamos esses cooperadores, sim, voluntários com Ele, na sua obra, no seu querer. E quando cooperamos com Ele, as nossas ideias podem literalmente mudar o rumo da história. Seja do contexto onde estivermos inseridos, seja da sua vida, seja da vida da sua família, seja lá do ambiente do seu trabalho, sem dúvida nenhuma, quando nós cooperamos com Ele, Ele nos usa, Ele usa as nossas ideias, Ele usa as nossas vontades, para que o rumo da história altere, mude. Isso acontece na palavra de Deus de uma forma maravilhosa, como essa cooperação funciona. Como ela acontece? Eu quero começar lá pelo princípio, usando na criação. Deus deixa Adão dar nome a todos os animais. Ah, pastor, é muito fácil dar nomes aos animais. Fácil? Fácil dar nomes aos animais? Por que você olha para um animal hoje e você sabe o nome dele e você vê claramente que o nome tinha que ser aquele? Você já teve essa percepção? Você conhece o ornitorrinco? Aquele bichinho mais esquisito que existe, mas se olha para ele é um ornitorrinco. Não tem outro nome. Ele tem bico de pato, né? Tem uma nadadeira lá atrás, mas se olha assim, não, tem bico de pato, mas não é pato. É ornitorrinco. Agora você pensa do seguinte, você tem um parâmetro hoje, nós temos um parâmetro hoje, Adão não tinha. Nenhum. Então Deus cria tudo, Deus cria todas as coisas, cria todos os animais e tal. Adão, vem cá. Você está aí só na moleza, no jardim, né? Só conversando comigo no final do dia e tal. Quero dar um trabalho para você aí, para você fazer algo aí. Quero que você dê nome a todos os animais. Aí agora Adão olha para aquele animal, olha para a criação de Deus, né? E começa a nominar cada um deles. Esse contexto de nomear aqui não é como nós fazemos, escolhendo o nome que achamos bonitinho, que vai ficar legal. E tem uns pais que são uma bênção, né? Coitado das crianças. Sabe aquela criança que quando crescer, toda vez que ela falar o nome, ela vai ter que explicar letra por letra do nome dela? Né?
Meu nome é Roberto, mas é R-H-O, né? B-E, daí tem mais um R e T-H-O no final. Quer dizer, toda vez vai ter que falar. Mas o meu não é assim, tá, queridos? Meu pai e minha mãe fizeram Roberto mesmo, não tem mudança nenhuma. É totalmente diferente de como nós pensamos. Ali os nomes estavam sendo designados de acordo com a criação, o caráter de cada coisa, de cada uma delas. Isso indicava que tipo de ser aquele seria. Olha o privilégio que Deus dá para Adão. Qual a dificuldade de criar alguma coisa e já dar o nome? Mas Deus chama Adão e diz assim: eu não te criei para ser uma marionete. Eu não te criei para ser algo que eu levo para lá, trago para cá, jogo aqui, faço ali. Não, eu te criei para ser um cooperador comigo. Eu te criei para cooperar com a minha obra. Olha o privilégio desse homem, a responsabilidade de atribuir caráter e natureza àquelas criaturas que haviam sido criadas por Deus, formadas por Deus. Isso é cooperação. Um outro exemplo, bastante conhecido também, está na vida de Moisés. E quando eu olho para a vida desse homem, queridos, quando eu olho para a vida desse homem, isso nos ensina muito, 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 muito. Ele teve um dos relacionamentos mais íntimos com Deus de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Eu talvez não tenha nem medo de falar que ele só perde realmente para Jesus. Porque a história desse homem é fantástica. A palavra diz que ele conheceu Deus face a face. E como esse relacionamento funcionava? Uma vez Deus disse a Moisés em Êxodo 32, 7 ao 10, temos aí? Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, preste bem atenção nos detalhes. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Isso é Deus falando a Moisés, dizendo a Moisés. Olha o que Moisés responde. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Presta atenção no relacionamento. Pense o seguinte: você é Moisés e está diante de Deus, e Deus dá uma ordem, Deus diz algo para você, e você diz assim: não, Deus, não. Você está entendendo? Olha o nível de relacionamento, olha o nível de intimidade. Nós não estamos vendo uma briga de autoridade, porque isso é inquestionável. Deus é maior sobre todas as coisas, ponto. Mas nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de intimidade. Mas olha o nível de intimidade desse homem. Volta no que Deus disse, volta no anterior. Primeiro que Deus diz assim: desça, porque o seu povo. O povo era de Moisés? O povo era de Moisés, igreja? Não. Mas Deus estava tão irado, Deus estava tão indignado com aquele povo, que ele disse para Moisés: desça, que o seu povo, que você tirou. Foi Moisés que tirou o povo do Egito? Moisés só estava na frente do povo. Deus chama Moisés, né? Depois de 40 anos no deserto, 40 anos na corte de Faraó, 40 anos na torre do deserto, no deserto, Deus chama Moisés. Moisés não quer, ele diz que ele não é capacitado para aquilo, que ele não tem capacidade para fazer aquilo. E aí Deus começa justamente dizendo para ele: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Quantos de nós diríamos assim: meu povo?
Meu povo, caramba, quem tirou foi você. É verdade ou não é? Talvez a gente não dissesse, mas foi o que a gente pensou. Por isso que eu falei para você que não é uma briga de autoridade, ver quem manda mais, ver quem grita mais alto. Não é isso. E Deus fala o porquê. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, fizeram um ídolo, curvaram-se, oferecendo sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Umas outras versões falam povo de dura serviço. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. Sabe que momento isso acontece? Acontece quando Moisés está num monte, tendo ali o seu tempo com o Senhor. Ele pede para ver Deus. Deus dá todo um direcionamento para ele, que ele não pode ver Deus, porque se ele visse Deus, ele seria fulminado. Deus diz para ele ficar de uma forma que Deus vai passar e ele só vai ver as costas de Deus. Então esse é o momento, esse é o contexto em que Moisés está inserido quando Deus fala isso para ele. Por isso que Deus diz assim, deixe-me agora. Deus está dizendo: desce do monte agora, sai daqui desse momento que nós estamos tendo, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Você entendeu a promessa? Quantos de nós diríamos assim: destrói tudo, Senhor, faz a partir de mim, eu sou o cara. Você já pensou começar tudo de novo a partir de você? Não pense. Não pense. Mas olha a promessa, olha o que Deus está dizendo para Moisés. Quantos de nós aceitaríamos essa proposta? Quantos de nós, você já pensou, daqui tantos anos eu olhar assim, gerado de mim, aquele lá também, aquele outro, tudo a partir daqui, foi daqui que surgiu, foi daqui que aconteceu. Talvez essa é uma outra ministração. Vamos lá? E aí Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra quem? Contra o teu povo. Senhor, esse povo não é meu não, Senhor. Esse povo é teu. Povo que tirasse do Egito com grande poder e forte mão. Você está entendendo? Ele está trazendo de novo a essa conversa, a essa intimidade, tudo aquilo que esse relacionamento viveu. Ele está reconhecendo o que Deus fez nele e através dele na vida daquele povo. Senhor, esse povo só saiu de lá por causa do teu grande poder. Senhor, esse povo só saiu de lá por causa da tua forte mão. E o que vão dizer, Senhor? O que os egípcios vão dizer? Foi com intenção maligna que ele os libertou. Deus tirou eles daqui para destruí-los. Foi isso que Deus fez com eles, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Você viu Deus falando e você viu Moisés falando. E olha como isso termina, olha como é fantástico a forma como isso termina. Olha a resposta de Deus. E sucedeu que o Senhor, vamos ler juntos, 1, 2, 3. E sucedeu olha o que uma intimidade, um relacionamento de alguém rendido totalmente, absolutamente a Deus pode fazer. Essa interação entre Deus e Moisés é algo de tirar o fôlego. É algo tremendo demais. Ele teve um dos relacionamentos mais íntimos com Deus, como eu te falei, de toda a Bíblia. E isso Deus não está aqui fazendo um jogo psicológico com Moisés. Deus não está aqui usando a psicologia inversa, para dirigir Moisés à conclusão certa. Não, ele interage com Moisés como amigo. Como alguém que estava cooperando para a sua obra. Foi uma conversa entre pessoas íntimas, e não de um servo com o seu senhor.
Se lembra quando nós falamos janeiro, fevereiro e parte de março sobre não sermos mais escravos, não sermos mais servos, mas sermos filhos e herdeiros? Você lembra disso? Traga novamente isso à sua memória. Foi uma conversa entre pessoas íntimas, não serve Senhor. E no Evangelho de João, Jesus afirmou que está também disponível a nós para termos esse tipo de relacionamento com Deus. João 15,15 diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E João 14,14 diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 15,7 diz: se vocês permanecerem em mim, voltamos lá para a rendição absoluta à vontade de Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai acontecer? Agora, quem tem essa autoridade para pedir o que quiser e certeza de que vai ser concedido? Quem tem essa intimidade? Quem permanece nele? Permanece nele e as palavras dele? Alguém rendido, alguém entregue de uma forma absoluta ao Senhor. Servos não são cooperadores, mas amigos sim. Servos não são cooperadores, mas amigos sim. E a grande diferença na mentalidade de cada um. Um servo, ele é voltado para a tarefa, ele não vive relacionamento profundo. Ele é voltado para fazer coisas. Mas Deus diz, o texto que nós lemos de João, que Ele nos eleva de servos para amigos. Ele nos convida a um relacionamento mais profundo, que vai além das interações empregador-empregado. Vai além disso. O teu patrão pode compartilhar uma série de coisas com você. Pode discutir, ouvir as suas ideias, uma série de coisas, mas na hora de finalizar, na hora de ver planilha, na hora de saber quanto tem no banco para resolver, ele não vai abrir essas coisas para você. Ele já vai dar a coisa pronta. Essa relação que Deus está falando não é de servo, não é de patrão e empregado, mas é de amigo. Queridos, Deus não tem falta de ideias. Deus não tem falta de projetos. Deus não tem falta de sonhos, mas a questão não é essa. Ele gosta da nossa participação. Ele quer a nossa participação nisso tudo. E quando você se torna amigo de Deus, você não perde a humildade e a obediência de um servo, mas a sua perspectiva sobre aquele relacionamento muda totalmente. Um amigo é servo, um servo não necessariamente será amigo. Um amigo é servo. Para ele ser amigo, ele é servo, ele é humilde, ele é obediente. Porque uma amizade verdadeira, íntima, sincera, ela tem essas interações. Mas um servo não necessariamente será amigo. Um outro exemplo, o sonho de Davi. O sonho de Davi, um dos exemplos mais extraordinários de cooperação, foi a ideia de Davi acerca de um templo. E 1 Reis 8 relata isso, não vou ler o capítulo inteiro, mas 1 Reis 8 relata a construção do templo de Salomão, um dos eventos mais significativos da palavra de Deus. E no momento da dedicação do templo, Salomão, filho de Davi, diz o seguinte, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi. Quando lhe disse, olha o que Deus disse:
Desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel. Diga, não escolhi nenhuma cidade. Para nela construir um templo em honra do meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. E Salomão termina dizendo: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Você está entendendo? Deus disse assim: eu não escolhi uma cidade, eu escolhi Davi. Eu não escolhi uma cidade, eu não escolhi uma tribo de Israel, não, eu escolhi um homem, eu escolhi Davi, eu escolhi uma pessoa. Eu escolhi uma pessoa. E o templo estava no coração de quem? Hein, igreja? Davi. O templo era a ideia de Deus? Não. Por que a partir desse momento você começa a ler nas Escrituras e a partir desse momento isso se torna algo que Deus diz, isso vai acontecer? É incrível essa interação, é como se Deus estivesse dizendo: o templo não foi ideia minha, Davi foi ideia minha. Você somos ideias do Senhor, amém? Nós somos criação dele. Mas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas ideias, Ele quer participar disso. Ele quer usar cada coisa disso para que, de uma forma incrível, essa criatividade se estenda e abençoe a tantas pessoas. E a sua obra seja completa. A criatividade de Davi, os desejos dele, escreveram a história, por quê? Porque Deus abraçou tudo isso. Tanto é que Deus não permite Davi construir. Deus diz: seu filho vai construir. Mas Deus abraça a ideia de Davi. Deus abraça a ideia de Davi. E é isso que Ele quer fazer conosco. Talvez isso soe estranho para a maior parte da nossa forma de pensar. Mas é o que a palavra do Senhor nos diz. Porque nós muitas vezes esperamos por instruções. Nos esforçamos para suprimir as nossas próprias ideias e ao estudar isso, eu me vi dessa forma. Quando contei para vocês há 2 meses atrás aqui de um sonho que Deus me deu, que não era algo do meu coração, e Deus me deu esse sonho, e na medida de que isso foi acontecendo, outros direcionamentos foram dados, mas também ideias minhas começaram a surgir. E sabe qual era a minha oração? Senhor, eu não quero que nenhuma ideia minha prevaleça, mas que seja a tua vontade. Mas se eu for alguém rendido à vontade do Senhor, se eu for alguém absolutamente rendido àquilo que Deus tem como plano, como propósito, Ele fala assim: eu quero as tuas ideias, sim. Eu quero que nós trabalhemos juntos, cooperemos juntos. Eu quero que isso aconteça assim, que nós vivamos isso juntos. Pensamos que qualquer coisa que façamos para Deus deve fluir diretamente do trono e ser executado ao pé da letra. É só assim, é só dessa forma, como se saísse das páginas de um livro celestial todas as instruções. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou dizendo que Deus não tem planos e ideias específicas, não estou dizendo isso. Planos que são estabelecidos por Ele, a palavra é recheada disso, e planos que nós não temos chances nenhuma de mudar. Não estou falando sobre isso, isso é fato, ponto. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos, muitas vezes, firmados única e exclusivamente nessa verdade. Deus tem os seus planos, e eu quero que os seus planos aconteçam na minha vida, e nada, absolutamente nada vindo de mim, prospere, mas aquilo só única e exclusivamente venha do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você é alguém íntimo de Deus,
se é alguém que vive um relacionamento íntimo com Deus, que tipo de planos você vai ter? Que tipo de ideias você vai ter? Que tipo de vontades você vai ter? Quantos estão entendendo? Essa é a questão. Essa é a questão. Existem planos que Deus estabelece, eu acabei de falar para você aqui. Existem planos que Deus dá, é isso, eu quero que seja assim, é dessa forma. Existem planos, existem coisas que brotam no nosso coração e Deus quer cooperar. Existem planos que Deus começa e diz assim, agora vamos junto. Mas muitas vezes nós não experimentamos esse relacionamento em níveis maiores, porque nós não estamos permitindo Deus conhecer as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos desejos, ou eles não estão alinhados com esse relacionamento, não estão rendidos a esse relacionamento. A abordagem dele é diferente. Ele se faz, poderíamos dizer, vulnerável aos desejos do seu povo. O que ele fez com Moisés? O que ele fez com aquele povo diante do clamor de Moisés? E Deus se arrependeu do que ia fazer aquele povo. Porque alguém muito íntimo dele, um amigo, aquele que a gente fala, amigo do peito, esse cara eu posso contar para todas as horas. Nós falamos isso muitas vezes de relacionamentos que nós temos. Foi alguém muito especial que chegou para ele e disse assim, mas olha para o teu povo, o que vão dizer a teu respeito? É esse nível de intimidade que Ele quer. A história das nossas vidas, a história do contexto onde nós vivemos, ela se desenrola de acordo com o que nós fazemos, com o que nós oramos, ou o que nós não fazemos, ou o que nós não oramos. É assim que as coisas vão acontecendo. Ele nos deu os princípios do reino que definem esses parâmetros. Definem, por isso nós começamos dizendo, a rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira do crente viver. É a única maneira. É como se Deus estivesse dizendo para nós, sonhadores, venham, vamos sonhar juntos, vamos escrever a história de Foz do Iguaçu, vamos escrever a história da Comunidade da Graça, vamos escrever a história do meu reino, vamos escrever a história dessa fronteira, é isso que eu quero com vocês. É como se Deus estivesse dando esse recado para nós. Eu quero saber das ideias de vocês, eu quero saber dos desejos de vocês, eu quero saber dos sonhos de vocês. Eu quero participar disso. Você quer ver? Você já chegou a desejar alguma coisa e depois chegou a ter aquele pensamento tipo, não, mas isso não é de Deus. Não estou falando de pecado. Estamos falando de outro nível aqui, estamos falando já de relacionamento. Pecado já foi, amém? Pecado já acabou. Essas coisas nós já deixamos lá atrás. A gente já não é mais dirigido por essas coisas não fazem mais parte da nossa vida, amém, igreja? Estou falando de um outro nível de relacionamento. Nós já chegou a desejar alguma coisa e dizer assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso aí não é de Deus não. Já pensou? Todos nós já pensamos nisso de alguma forma, mas pensar assim não é o mesmo que servir ao Deus que eu falei lá de trás, do controle remoto, do controle do videogame lá, um Deus bárbaro, que quer apagar qualquer coisa que seja gerada a partir de nós, do nosso coração. Mas veja, é absolutamente o contrário disso. É totalmente o contrário disso. Deus está enamorado dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Ele quer ver o que faz você vibrar, o que faz você saltar, o que faz você se alegrar, o que faz você desejar mais e mais dele. Essa comunhão, ela vai ser vivida
A partir do momento em que nós nos abrirmos para esse relacionamento íntimo com Ele. A partir do momento que nós desejarmos isso de todas as formas, é daí que vem o prazer, quando os sonhos e os desejos iniciam esse diálogo, essa interação, e aí Deus começa a participar disso, e tudo isso tem início. Mas quantas vezes você chegou diante de Deus e não chegou como um filho, como um amigo, mas sim como um servo? Sim, como um servo. Talvez diante dessas verdades você leia o Salmo 37, 4 de uma outra forma. Quantos já conheciam esse versículo? Como você lê esse versículo agora? Sabe, queridos, esse versículo literalmente significa que Deus quer ser impactado com o que nós pensamos, com o que nós sonhamos. Ele se importa com o que eu penso, Ele se importa com as minhas ideias, Ele se importa com os meus desejos, com os meus sonhos. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Deleitar é ter prazer. É entregar-se, estar junto dessa palavra. E o que vai acontecer? Você está na dúvida ainda, né? O que vai acontecer? E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quantas vezes corremos atrás de pessoas para atender os desejos do nosso coração? Quantas vezes confiamos em pessoas para atender os desejos do nosso coração? Eu não estou falando que Deus não pode usar pessoas. Estou falando de princípios e valores invertidos. Tenha prazer em mim. Entregue-se totalmente a mim. Renda-se totalmente a mim. Eu atenderei aos desejos do seu coração. Deus está atrás dos nossos desejos, querendo de todas as formas ter uma intimidade conosco. Para isso fomos criados. Ele quer interagir, lançando a ideia dele e esperando a nossa resposta, esperando o nosso compartilhar. Isso é cooperação. E essa cooperação é um imenso aspecto do ministério de muitos de nós que simplesmente não entendemos. Achamos que somos apenas aqueles que são chamados para fazer coisas, e não aproveitar, e não desfrutar, e não deleitar-se nesse Deus. O que Marta e Maria estavam fazendo? Estava errado o que Marta estava fazendo? O que ela estava fazendo era errado? Não era errado. Mas o que Maria faz? Deleita-se. Quando Jesus repreende Marta, ele não está dizendo assim, o que você está fazendo é errado. Ele está dizendo, o momento não é esse. Eu estou aqui. E o que Deus está falando para nós nessa noite é, eu estou desejoso por um relacionamento com você, eu quero conhecer os teus desejos, os teus sonhos, as tuas ideias, eu quero cooperar com isso. Pare de levar a vida para o outro lado. Pare de puxar a sua vida para o outro lado, deixe. Vamos junto nisso, vamos viver junto isso daí. Vamos caminhar junto nessa tocada. Eu quero conhecer o seu coração. Ah, pastor, mas Deus conhece o seu coração. Você que não está entendendo nada, então. Lembra do livre-arbítrio? Lembra das escolhas? Ele quer ouvir você. Ele quer que você se abra totalmente para o que Ele quer fazer. E aqueles que ainda não viveram uma amizade verdadeira nesse plano terrestre, muitas vezes têm mais dificuldades ainda com relação a isso, e soa de uma forma mais estranha ainda, porque não confia. Mas essa
maior parte desse mal-entendido ocorre porque nós não sabemos quais dos nossos desejos vêm de Deus e quais são carnais. Será que isso é de Deus? Será que isso é carnal? Veja, o desejo é por natureza do Pai. Por quem nós somos criados? Por quem nós somos criados? Com vontades, com sonhos, com desejos. Então, por natureza do Pai. Mas antes de nós virmos a Cristo, aconteceu o quê? Pecado. E isso gerou a separação, que você já sabe, os nossos desejos foram corrompidos. E desejo gerado a partir daquilo trouxe todos esses questionamentos à nossa vida. Mas existem parâmetros. Existem parâmetros daquilo que temos comunhão. Se nós temos comunhão com a ganância, quais vão ser os nossos desejos? Gananciosos. Se nós temos comunhão com pornografia, quais serão os nossos desejos? De perversão, pornográficos. Se a comunhão é com ira, com mágoa do passado, quais serão os nossos desejos? De vingança. Pastor, agora entendi. Como é que nós começamos? A rendição absoluta à vontade de Deus. É a única maneira de vivermos. É a única maneira de vivermos. Porque quando temos comunhão com o Pai, os nossos desejos são puros. Os nossos sonhos são sonhos que o Senhor vai pegar, porque coopera não apenas conosco, coopera com todo um contexto onde nós vivemos. Você já orou para que só o seu salário fosse aumentado na empresa? Não precisa levantar a mão. Deus, os outros não me interessa, mas bem que, o meu podia dar uma mexida. Pastor, por isso que não aumentou então? Olha o segredo. Coopera. Tua comunhão está sendo com o quê? Isso vai revelar os teus desejos, as tuas ideias. Agora, se a tua comunhão é com o Senhor, com o nosso Pai Celestial, olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 11, verso 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Para quem ele está falando isso? Para aqueles que têm relacionamento, para aqueles que têm intimidade. A pergunta que não quer calar: o que você deseja quando está orando? O que você deseja quando está orando? O que você deseja naquele lugar de comunhão com o Senhor? Aí está o segredo. A porta é estreita, a palavra diz, mas o reino é grande. O reino é grande. Nosso Deus é imensurável. Há espaço para os nossos desejos, há espaço para as nossas ideias, para a nossa criatividade. Fomos criados assim por Ele. Fomos estabelecidos assim por Ele. Há espaço para as nossas ideias. Não pensamos ou sonhamos independentemente de Deus, mas por causa dEle. Por causa dEle. Se nós pegarmos os textos de João, que nós acabamos de ler, é como se ele dissesse: vou lhes dar uma grande ideia e quero que ela molde cada sopro da vida de vocês, cada momento da vida de vocês, o ministério de vocês, cada oração. E a ideia é essa que nós temos declarado o tempo todo, assim na terra como no céu. Ele está dizendo para a comunidade da graça estabelecida nessa cidade: eu tenho trazido verdades da minha palavra ao coração de vocês. Eu tenho colocado uma ideia no coração, na mente de vocês. Corram com ela. Acrescentem as ideias de vocês, os desejos de vocês, os sonhos de vocês a isso. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu.
que sejamos cooperadores, que possamos fazer isso acontecer. Por quê? Porque Ele já disse que é assim. Porque Ele já disse que é dessa forma. Esse mandado nos tira, nos move a sairmos dessa servidão robótica, onde muitas vezes nós perguntamos: será que eu devo comer isso? Será que eu devo comer aquilo? Se o telefone tocar agora é porque é de Deus. Será que eu atendo o telefone? Né? Será que eu devo falar com aquela pessoa na loja quando eu entrar? Um dos nossos motoristas de aplicativo aqui da comunidade, eu não vou citar o nome porque eu não falei com ele antes, mas ele contou uma experiência para nós hoje cedo. Tivemos um tempo de discipulado hoje, e ele contou uma experiência que ele recebeu um chamado, e esse chamado foi bem em frente a um motel aqui da cidade. E quando ele chegou lá, né, que ele baixou o vidro, ele chamou a pessoa por um nome. E a pessoa disse que não era aquele o nome dela. Daí, desculpe, ele falou, ele se desculpou com a pessoa e falou o nome que tinha aparecido. E automaticamente veio na cabeça dele: por que eu chamei ele com esse nome? Se não é esse o nome, enfim, o que foi mais? Né? Diz que durante a viagem ali foram conversando tal, e antes de encerrar a viagem, diz que o rapaz perguntou novamente para ele: mas escuta, por que você me chamou daquele nome? Aí diz que ele, para dar uma descontraída, né, para não ficar uma coisa chata: cara, eu não sei lá, não tenho nem como explicar para você por que chamei você daquele nome. Ele falou: é que esse é o meu nome verdadeiro. O nome que eu uso hoje é o nome de mulher, que eu, né, troquei de gênero e tal. Esse é o nome que eu uso, que aparece aí, mas o meu nome verdadeiro é esse que você chamou. E ele falou: pastor, eu já pedi perdão a Deus porque eu perdi uma oportunidade. Sabe, queridos, nós temos que estar mais sensíveis ao que Deus está fazendo, assim na terra como no céu. Nós temos que estar mais sensíveis ao que Deus está fazendo. Não é, será que eu devo falar com aquela pessoa? Será que eu devo falar de Jesus para aquela pessoa? Será que, querido, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Deus tem transformado você, a sua família, o seu casamento, os seus negócios. Deus tem feito coisas maravilhosas em você, e você ainda pergunta se isso é para ser compartilhado. E você ainda pergunta, tem dúvidas se isso é para ser expresso a outras pessoas. Deus quer que tudo isso que está acontecendo conosco coopere para uma coisa muito maior, para algo muito maior. É isso que Ele deseja que aconteça. Mas muitas vezes nós estamos formatados com essas questões. E sem dúvida nenhuma, essas perguntinhas é uma forma de dependência. Eu não teria dificuldade nenhuma em afirmar a você que é uma forma de dependência que nem sempre agrada a Deus. Como eu disse, existem coisas pré-estabelecidas que Deus diz assim: é assim, é dessa forma. Eu não vou mudar, ninguém vai mudar. Mas existem coisas que Deus quer que nós façamos junto com Ele, Ele quer fazer junto conosco. Ao invés desse tipo de coisa, o nosso coração deveria estar totalmente envolvido nesse relacionamento íntimo com Ele. E aí exemplos como esse que eu citei, desse irmão aqui, né, e nós estamos aprendendo sobre isso, nós estaríamos mais sensíveis a essas coisas. E de fazer discípulos de toda a nação, e de pregar o evangelho a toda criatura. A pessoa que está na sua frente, fazendo quicar a bola na pequena área com o gol aberto sem goleiro, é criatura? Prega o evangelho. Fala de Jesus para ela. Se passar um carro amarelo aqui na frente agora é porque é para eu falar de Deus. Só se Deus me mandar um sinal. Você já pensou se Tem uma série que eu gosto bastante,
NCIS, e ele tem vários, mas essa tem o Gibbs, né? Várias pessoas aí talvez conheçam. E o Gibbs, ele tem uma prática, ele é o chefe da equipe, e ele sempre dá um tapão assim na nuca do cara, quando o cara tá boiando no negócio. Você já pensou se quando a gente fizesse esse tipo de pergunta para Deus, você dissesse assim, tá. Se o telefone tocar agora é porque é de Deus. Só assim, você não entendeu nada. Eu acho que ele fala assim, meu Deus. Sabe, queridos, vida medíocre, vida com conhecimento raso, pouquinho, quando temos um Deus tão grande. É através desse relacionamento íntimo que nós podemos ver o que move o Pai e permitir que aquilo que o move determine a nossa vida. É através desse relacionamento, senão você vai ficar ouvindo só o que Deus faz nas pessoas e através dela. E você fala, fica lá. Pois é, se fosse comigo, mas é que porque você ainda está fazendo perguntas desse tipo. Porque ainda você não tem essa intimidade. Diferente do que muitos pensam, cooperação não tem a ver com conseguir o que queremos de Deus. Vou cooperar porque assim, né? Assim o pastor me vê, assim o meu líder da célula, e fazemos assim com Deus. Cooperação não tem a ver com conseguir o que queremos de Deus. Ele não é alguém que está à nossa disposição, né, para executar todos os desejos que temos. Não, para, pastor, você não falou até agora que ele quer ouvir os nossos desejos, os nossos sonhos. Agora estou falando de execução. Porque muitas vezes nós tratamos Deus como alguém atrás de um balcão de negócios. Alguém que está ali para seguir as nossas ordens. E deixa eu dizer uma coisa para você, Ele também não carimba todos os sonhos, todos os seus sonhos e os seus desejos, aqueles que você leva a Ele, mas saiba de uma coisa, que se Deus cancela um dos nossos sonhos, se Deus cancela um dos nossos sonhos, é porque Ele tem algo muito melhor em mente. É porque aquilo que você sonhou, Ele pegou, Ele disse assim, não, esse eu não carimbo, mas deixa eu surpreendê-lo com o sobrenatural que eu vou fazer na vida dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sonhe. Fale dos teus desejos ao Senhor. Renda a sua vida totalmente a Ele. Ele prefere ouvir você sonhar. Ele prefere ouvir os seus desejos do que ver você se acovardar diante dele fazendo esses questionamentos. Se acovardar diante dele perguntando qual é a sua próxima tarefa. Assim na terra, não há outro lugar que eu queira estar. Rendido, totalmente rendido a esse Deus e a sua vontade. Totalmente entregue a Ele. E viver essa amizade num nível, se eu tivesse 10% do nível que Moisés viveu, já estaria bom pra caramba. Mas saberia que tem mais. Saberia que há muito mais. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Que o Espírito Santo continue se revelando a você. Que Ele possa, de uma forma ainda mais maravilhosa e sobrenatural, levar você a experimentá-lo nesse relacionamento íntimo, nesse relacionamento verdadeiro, sincero, de uma amizade genuína, de uma amizade verdadeira, de uma amizade que vai
além daquilo que você tem como parâmetro nessa terra. Uma amizade como você nunca viveu. Mas isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar o mundo em sua volta. E você vai ser um cooperador. Você vai cooperar com Deus em todos esses sonhos, em todos esses planos, em todos esses projetos. Quantos querem? Coloque-se de pé, por favor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti.
suas mãos para o céu agora. Vai se colocar diante do Senhor no teu coração. Se renda a Ele.